Na avaliação de Guedes, entre setembro e novembro, o Brasil terá um ano novo muito bom pela frente. E com a crise superada, o país seguirá com as reformas. Palavras de Paulo Guedes. Sobre esse momento da economia, a gente conversa agora com o Rubens Savaia, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo. Olá, professor Rubens, tudo bom? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer te receber. O professor Rubens esteve com a gente no começo do ano, quando a gente ainda fazia o programa do estúdio, inclusive, discutindo, inclusive, esse momento da economia. E a gente já falava, então, né, professor, sobre o momento complicado que vivia a economia brasileira. E somou-se a isso, então, essa pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você tem visto esse momento da economia brasileira, como você tem visto as ações econômicas voltadas a conter essa crise gerada pela pandemia. Queria que você desse esse panorama, eu quero saber como você está pensando esse momento. Pois é, o Paulo Guedes, normalmente, já há bastante tempo, ele anuncia o sonho, né? Ele está sempre anunciando, fazendo uma propaganda de alguma coisa que um dia talvez aconteça, mas que não vem pelas mãos dele e não vem pela estratégia que ele está adotando, ou que o próprio governo está adotando nos últimos tempos, né? A gente já vem de uma crise econômica grave e brava, né? Há mais de 5 anos já, quase praticamente, né? E nada foi mudado, muito pelo contrário. A política de Paulo Guedes é uma política de aprofundamento das reformas que são recessivas. Bom, toma esse ponto junto com a pandemia, que de uma certa forma pegou a economia numa situação muito já debilitada, né? Principalmente as pequenas e médias empresas e os trabalhadores com um nível de desemprego de 12%, 11,5%, 12%, a diferença é pouca, porque a gente está nessa situação há bastante tempo, não tem como a economia sair. Pega a pandemia, pega a economia nessa situação, a coisa piora drasticamente. Além disso, a resposta do governo, a resposta deste governo federal e até dos estaduais até certo ponto, para a crise, foi praticamente de ignorar o problema. Não, nós não vamos ter esse problema não vai acontecer. Ou seja, deixa para lá que a economia vai naturalmente funcionar ou naturalmente se recuperar, né? O que aconteceu é que o próprio governo foi extremamente surpreendido pela crise e não fez nenhuma política praticamente para não deixar a crise econômica se aprofundar em meio à pandemia. Fez uma política, os R$ 600 para as classes mais pobres, certo? Isso é bom, sem dúvida nenhuma. Lembre-se que o Paulo Guedes queria R$ 200, que não significa nada, mesmo os R$ 600 é muito pouco, certo? Que é bom para as pessoas muito pobres conseguirem sobreviver à crise. Mas é impossível, não dá com essa ajuda para a economia, não dá para tirar ou para impedir que a economia afunda como um todo. Como a gente está vendo, quem está quebrando na crise agora? São as pequenas e médias empresas, são os restaurantes, são empresários que não têm empresas que geram muito emprego e que não têm como responder à crise. O governo falou: não, quem vai ajudar, quem vai resolver o problema são os bancos privados, certo? Diferente do que a gente fez na crise de 2008, que a gente colocou o BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, para não deixar a economia brasileira entrar em crise. E não entrou em crise praticamente. Foram 6 meses e a economia se recuperou. Agora não. Agora deu dinheiro para os bancos privados, imaginando que os bancos privados fossem dar crédito, não sei de onde que ele tirou essa imagem, né? Fossem dar crédito para as empresas, para as pequenas e médias empresas, para não deixar elas morrerem, mas os bancos privados são privados, né? O presidente do banco diz assim, ó, é simples, eu tenho que respeitar as normas e as regras de liquidez, de solvência e etc. Então, eu não posso dar dinheiro para as empresas que estão quebrando. E, olha, é uma coisa sem sentido.
justamente as empresas estão precisando de dinheiro porque estão quebrando. E os bancos dizem, eu não posso dar dinheiro para empresas que estão quebrando. Então, não tem, só o Estado poderia fazer isso, só o governo poderia fazer isso. E isso o governo diz que não vai fazer. As grandes empresas não estão com problema. As grandes empresas, por conta da crise já que vem se arrastando desde 2015, elas vêm e sabiamente fazendo caixa. Então elas têm caixa. Então a gente pega as grandes empresas, as grandes e as megacorporações, essas não estão com problema com a crise, essas têm uma possibilidade grande, têm bastante liquidez, os bancos privados não as abandonam, né, porque sabem que são grandes e tal. Então, essas daí estão bem. O problema, o que, que é? O problema é que isso não movimenta, as grandes empresas não investem, não movimentam a economia, as pequenas e médias empresas estão abandonadas e vão quebrar, muitas delas vão quebrar, e os trabalhadores vão ficar desempregados. Então não vai ter. E muito pior, como não fez nada para evitar mortes, para evitar que a gente vai ter uma crise de pandemia muito mais longa, né? Eu tenho até uma informação sobre esse dado que você trouxe. O Ministério Público do Trabalho deu início a um inquérito com o objetivo de investigar os motivos pelos quais as grandes instituições bancárias não estão aprovando concessão de linha de crédito para micro e pequenos negócios. Então, realmente foi liberado um valor de 40 bilhões para chegar nessas micro e pequenas empresas, e os grandes bancos não estão destinando esses valores para as empresas. Agora, professor, essa discussão, inclusive sobre o auxílio emergencial, foi estendida agora para mais 2 meses, e a gente vê que é uma medida que, de certa forma, tem mantido a economia num nível para que não seja, de fato, pior do que o que a gente vive hoje. Agora, quando o Paulo Guedes fala que em setembro, novembro, a gente já vai estar num momento melhor da economia, é isso? O que a gente pode esperar daqui para frente? O que precisaria ser feito, talvez, nesse momento, para que a gente atingisse um resultado favorável daqui para frente? Como que você vê essas possibilidades futuras agora? Olha, a coisa ficou ela está cada vez mais complicada, né? E quanto mais, é que nem a pandemia, né? Quanto mais a gente ignora, mais a situação piora e mais tempo leva para se resolver. É a mesma coisa com a economia, de uma certa forma, né? Então a gente vai ficar nesse problema da pandemia, as pessoas não vão, se vão sair, a coisa vai voltar e etc. A gente não sabe o que vai acontecer com o problema da pandemia. Não tem condições de a gente dizer, não, vai recuperar. Não vai recuperar por 2 motivos. Um é que a pandemia ainda vai se estender por bastante tempo, né? A gente não sabe onde é, a gente está num platô e continua nesse platô durante bastante tempo, né? Segunda coisa, a estratégia de política econômica do governo não é uma estratégia do Estado elevar gasto, fazer obra de infraestrutura, colocar os bancos públicos para fornecer crédito, para facilitar o investimento, não deixar que essas pequenas e médias empresas e microempresas quebrem. Essa estratégia não existe. Se essa estratégia não existe, como é que a gente vai dizer que a economia vai se recuperar? Não tem elementos para a gente dizer isso. A economia não se recupera do nada. Ainda mais num momento de crise. Do nada, a coisa não vai. A economia não funciona do nada. A ajuda emergencial para as populações mais pobres, de R$ 600, ela é boa para as pessoas, mas para a atividade econômica como um todo, ela não tem capacidade, é muito pouco. Ela não tem capacidade de fazer a economia funcionar. Então a gente precisava de investimentos públicos, a gente precisava de todo um outro movimento que esbarra na pandemia, certo? Esbarra no fato de que você não pode pôr as pessoas para sair trabalhando, não pode pôr as pessoas de uma hora para outra, não dá certo. Então as pessoas vão morrer de um lado e a economia não vai andar de outro. Então a coisa ficou muito mais difícil. Tinha que ter combatido a pandemia de uma forma rigorosa, como vários países fizeram. Não vamos nem dar o exemplo da China aqui, porque esse aí não dá nem para comparar, né?
que já está crescendo, e esse ano vai crescer a China 3% ao ano, né? 3% em relação ao ano passado. Agora, o resto, mesmo assim, conseguiu, de uma certa forma, ou se organizar melhor. Então, a gente tem o problema da pandemia com o problema da ausência de Estado completa, a ausência de política econômica completa. O que o Guedes diz, vou privatizar, que ninguém vai, talvez ninguém nem queira comprar, porque numa situação dessa, a crise, inclusive a crise política, né, que tem aí, vou cortar gastos, você vai cortar gastos, não vai ter como a economia crescer. Então, esse crescimento em setembro é mais uma ilusão que o Guedes está vendendo, certo? Ele está vendendo isso faz tempo, aliás, esses governos estão vendendo isso faz tempo, os sistemas, os mercados financeiros estão vendendo há 3 anos, quase, que todo ano, não, este ano vai crescer, e nada acontece. Então, nós estamos vendendo. Tem uma coisa maluca na cabeça do Guedes, é que eles, não é só do Guedes, é do mercado financeiro, desse tipo de pensamento econômico, que os empresários investem em função de uma venda de credibilidade. Certo? Basta eu vender que vai crescer, que os empresários vão investir. Isso não acontece. Isso não é assim que funciona a economia. Tem um dado, inclusive, você falou sobre essas projeções, os especialistas do mercado financeiro subiram, inclusive, a expectativa para o PIB em 2020, para queda de 6,1%. Na projeção anterior era de 6,5%, essa seria a segunda semana seguida de melhora nessa projeção, mas lembrando que é uma projeção feita pelo mercado financeiro. Tem credibilidade? A gente pode contar com isso? Ou mesmo diante desses números, a situação também é bastante ruim, professor? Bom, o mercado financeiro é quem tem sido motivo de piada da gente, né? Porque o mercado financeiro tem iniciado todos os últimos anos dizendo que a economia vai crescer 3%, 3,5%. Aí, ao longo do ano, vai caindo, certo? As projeções, né? O FMI, que começou com 5,5% de queda, foi para 9,5% de queda, certo? Para esse ano. Que a gente está mais próximo do FMI por conta dos fatos reais do que o que o mercado financeiro está projetando. O mercado financeiro trabalha com essa ilusão e trabalha com essa venda de ilusão, de uma certa forma, porque os negócios deles dependem dessa venda de ilusão, dependem de eles pagarem economistas para irem na imprensa falarem que não, vai ser tudo bem, vai dar tudo certo, a economia vai crescer, clientes, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E vende esse sonho, e todo ano isso tem se mostrado, e sempre isso tem se mostrado que não funciona, não é uma questão de credibilidade, é uma questão de fatos. Os fatos não colaboram com a imagem expectacional ou a visão do que pode acontecer. Professor Rubens, só para encerrar, a gente até conversou um pouquinho antes aqui de entrar no ar sobre essa chavinha que deveria ser virada na cabeça de Paulo Guedes para passar para que o Estado passasse a, de fato, interferir mais na economia para que a gente pudesse superar essa fase de uma maneira mais tranquila. Mas é muito difícil que isso aconteça, né? O que eu te falei, né? O Guedes não tem essa chavinha. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é, ele nunca trabalhou com essa chave. Né? Inclusive na reunião de 22, naquela fatídica reunião horrorosa que a gente viu, não é isso? O Guedes detonou o projeto do general. Né? O projeto do general, de uma certa forma, era um projeto assim, não, vamos investir em infraestrutura. Um projeto meio maluco, que estava mais para PowerPoint do que por uma coisa real, mas tinha... A ideia era essa. O Estado tem que investir ou mobilizar recursos para investir em infraestrutura, certo? O que o Guedes falou naquela reunião? Não, isso não se faz, isso é um absurdo, nós não vamos voltar a isso, quem faz crescimento é o setor privado, certo? Então, vai ficar esperando o setor privado em crise, todo mundo demitindo, a expectativa de vendas caindo e as próprias vendas caindo, as pessoas não têm dinheiro nem para investir, nem para movimentar os seus negócios, os pequenos e médios fechando, e aí o sujeito falando, não, é expectativa, é o empresário que vai fazer. O empresário não faz,
porque o capitalismo não funciona assim, certo? O capitalismo funciona principalmente em momentos de crise. A gente precisa de um Estado forte atuando para que a economia saia da crise, consiga sair da crise, senão não sai, não tem jeito. Rubens Salvaia, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo. Professor Rubens, sempre um grande prazer te receber. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite.